Olá, meus caros. Vamos tratar de um tema muito interessante na aula de hoje, que é sobre os honorários advocatícios, no âmbito do processo civil. Como é do conhecimento de todos, os honorários advocatícios, eles constituem, né, a remuneração dos advogados, né, tendo em vista o serviço por eles prestados, seja numa atividade contenciosa, né, de conflito de interesses, ou seja, numa atividade consultiva. Quando se fala em honorários advocatícios, nós temos que pensar em duas espécies, duas modalidades. Nós temos os honorários contratuais, que é a relação que o advogado tem com o seu cliente, quando ele procura um advogado para tratar dos seus interesses, né? Seja para a propositura de uma ação, para a formulação de uma defesa, né? Ou qualquer tipo de situação que envolva soluções jurídicas. Então, quando se celebra um contrato, esses chamados honorários contratuais, então, eles têm por perspectiva justamente esta relação contratual, que visa a prestação de um serviço jurídico. E é regulado conforme o estatuto, né, da advocacia, a lei, né, que rege, né, os advogados. Então, e é dever de todos os advogados celebrar contrato de honorários com seus clientes pela prestação de serviços jurídicos. Agora, o que nós vamos falar hoje é uma situação diversa, que são os chamados honorários sucumbenciais, que é diretamente ligado à sorte do vencedor num processo judicial. Ou seja, nós temos no sistema processual a regra que afirma que aquele que perde uma demanda deve arcar com os honorários do advogado da parte vencedora. Então, isso nós denominamos de honorários sucumbenciais. Vem de sucumbir. Sucumbência vem de sucumbir. Significa nada mais, nada menos, grosso modo, perder, né, uma demanda. Então, uma outra questão preliminar que você precisa mentalizar. Os honorários, eles possuem uma natureza alimentar. E isso vem reconhecido expressamente no Código de Processo Civil, no artigo 85, parágrafo 14, e também o STJ tem vários precedentes nesse sentido. Então, e há uma novidade muito interessante do novo Código de Processo Civil, que prevê que também é possível que quem seja credor nos honorários advocatícios seja uma sociedade de advogados. E mesmo sendo uma sociedade de advogados a credora, a titular, né, dos honorários advocatícios, ele não perde a sua natureza alimentar. Então, vamos destrinchar um pouco mais sobre o que vem a ser isso. Preparei aqui alguns tópicos, né? Então, acabei de fazer aqui uma contextualização acerca do que vem a ser os honorários sucumbenciais em contraposição com os honorários de cunho sucumbencial, né? O que é o que nos interessa na análise de hoje, ok? Então, um ponto que é muito interessante é a questão da causalidade. Então, já que nós afirmamos que aquele que perde a demanda deve arcar com os honorários da parte vencedora, então o código então ele versa sobre impactos, né, dos honorários advocatícios na vida dos litigantes. Então, quando se fala então em honorários, nós estamos dizendo o seguinte, que a sentença, quando ela for solucionar o conflito de interesses, ela irá condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então, e obviamente, essa é uma previsão bastante interessante e que faz parte da regra do jogo, não é? Então, e não custa lembrar a todos vocês que o Código de 73, né, ele previa uma questão equivocada da condenação do vencido a pagar tais honorários ao vencedor. Ao vencedor. Então, aqui, o titular
desta verba é o advogado. O credor é o advogado, e não o vencedor. É o advogado do vencedor, e não o vencedor. Então, esse é um ponto interessante que você precisa mentalizar, ok? Então, a nova redação, né, do Código de Processo Civil, então, ela consagra, então, essa regra da sucumbência como critério determinante para a fixação da condenação, pagamento dos honorários advocatícios, ok? Então, esse é um ponto que você precisa mentalizar. Nós temos também algumas situações em que, então, deve ser aplicado o chamado princípio da causalidade. Ou seja, são situações em que, mesmo a parte sendo vencedora, né, sendo condenada ao pagamento de honorários do advogado da parte vencida, por ter sido responsável pela existência do processo, então, acontece o seguinte: nem sempre a sucumbência é determinante para a condenação, devendo ser aplicado em situações, determinadas situações, em que, mesmo sendo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários. Deixa eu pensar aqui um exemplo que é melhor da gente mentalizar essa ideia. O STJ ele chegou a decidir um caso e fixou que a condenação de um autor vitorioso numa ação cautelar de exibição de documentos. E quando o réu exibe o documento pretendido, né, no prazo de contestação, e não há nos autos a prova de um pedido extrajudicial. Neste caso, pedido extrajudicial de exibição. O réu não deu causa ao processo, né? Então, porque não houve a prova nos autos de um pedido de exibição, de um pedido extrajudicial de exibição. Aí, imagina lá, você entra com uma cautelar de exibição de uma gravação de uma conversa telefônica que você teve com a operadora de telefonia. Você solicita aquela gravação, ou deveria ter solicitado. Ao invés de você solicitar ela administrativamente, que é o que deveria acontecer, você já vai e propõe uma ação de exibição de documento ou coisa, buscando a exibição daquela gravação. Então, verifica-se, imagina o magistrado verificando nos autos que não houve um pedido extrajudicial, esse chamado pedido administrativo, né, de exibição, o réu, no caso a operadora de telefonia, ela não deu causa ao processo. Então, o magistrado, ele verificando o seguinte, que mesmo ele tendo perdido, mesmo o magistrado tendo dito que o autor tem razão na exibição do documento, deve exibir o documento, deve a coisa, né? Então, sendo julgado procedente, como ele não deu causa, como a operadora de telefonia não deu causa, porque não houve pedido extrajudicial, os honorários não vão recair sobre ele, o perdedor, e deve recair sobre o vencedor. Então, quando a gente fala em sucumbência, isso é a regra do sistema, né? E o sistema ele não foi totalmente alheio ao chamado princípio da causalidade. Então, que afirma que aquele que dá a causa deve arcar com os honorários. Então, isso é uma ideia muito interessante, né? O parágrafo 10 do artigo 85 salienta também que se o processo ele perdeu o objeto, os honorários deverão ser arcados com aquele que deu causa ao processo, né? Então, é uma outra regra muito interessante. Também, se houver carência de ação, né, falta de interesse recursal, né, não importa, né, quem sucumbiu. No caso, será sempre o autor que vai ter que arcar com aqueles honorários advocatícios, porque é quem deu causa ao processo. E essa responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios, previsto no artigo 90, né, no caso de extinção do processo, por alguma situação de desistência, renúncia, reconhecimento jurídico do pedido, também nós temos aqui a incidência do princípio da causalidade, ou seja, responde o autor por ter dado causa ao processo e depois desistido dele ou renunciado. Então, ele vai responder, e o réu ele vai responder por ter exigido do autor a propositura de uma ação, né, com o reconhecimento do seu pedido em juízo. Então, só neste caso que haverá a responsabilidade, né, do réu. Então, quando se fala em condenação e honorários advocatícios, né? Então, o parágrafo 1º do artigo 85
55 afirma o quê? Que são devidos honorários advocatícios na reconvenção. Até preparei aqui um esquema aqui para vocês. Né? São fixados, então, na sentença, em face do vencido, então, em prol do advogado do vencedor, então ele vai incidir, seja em reconvenção, né? A reconvenção é uma modalidade defensiva, né? Para quem não estudou isso ainda, do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença é uma execução da decisão, da sentença condenatória, na execução extrajudicial ou nos recursos interpostos também. Então, esse é o âmbito de incidência dos honorários advocatícios. E nós temos aqui algumas questões sobre alguns parâmetros econômicos. Então, no que tange aos parâmetros econômicos, o magistrado vai fixar um mínimo de 10 e um máximo de 20, né, sobre o valor da condenação, ou sobre o proveito econômico, ou, se não for possível mensurar nenhum nem outro, sobre o valor atualizado da causa. E alguns critérios que devem ser utilizados pelo magistrado, olhem só, o zelo profissional. Então, esses critérios para o magistrado, por exemplo, chegar a 15% ou 20%, o que ele deve mensurar? O que ele deve avaliar, então? O grau de zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido pelo seu serviço, ou seja, quanto mais demorar um processo, maior tem que ser o valor da condenação e os honorários. Né? Se a parte está... o processo foi proposto em Uberlândia e a parte residente em Ribeirão Preto. Então, o local da prestação de serviço, isso enseja um deslocamento, o grau de complexidade da causa, né, também, então, que vai denotar o maior zelo. Então, são alguns fatores importantes que você tem que mentalizar quando da propositura de uma ação, ok? Então, a fixação dos honorários, então, ele leva esses parâmetros. Então, esses são os fundamentos para que tal ocorra. Então, meus caros, uma questão que é importante é no que tange a fixação dos honorários no âmbito recursal. Então, pode ir no tribunal, geralmente nós temos o princípio da colegialidade, ou seja, decisão colegiada, né, que nós temos oriundo, que nasce ali um acórdão, ou podemos ter decisões monocráticas. Então, se essa decisão, ela, ao julgar o recurso, ela vai majorar os honorários fixados anteriormente. E aí, então se fixou na primeira instância, foi fixado em 10%, e foi interposto um recurso no tribunal, e no tribunal houve a perda, né, aquele que recorreu teve o seu recurso negado o provimento. Então, haverá uma majoração dos honorários. É um ponto interessante também que deve ser sopesado. Não haverá majoração se nos honorários, no âmbito recursal, caso já tenha sido fixado o patamar já de 20% na primeira instância. Porque o patamar de 20% é o máximo. Mas, se fixou um valor abaixo disso, de 20%, então, no âmbito dos tribunais, é possível que haja a sua majoração. Então, isso é uma regra interessante, né, que visa, então, remunerar o advogado, né, acerca do trabalho que também é despendido no âmbito recursal. Então, há um trabalho considerável no âmbito dos tribunais, às vezes até maior, né, do que no âmbito da primeira instância. Então, é um ponto que eu acho de bastante relevância. Não é? E também ela cria um sistema de desestímulo a recursos infundados ou recursos desprovidos de fundamento. Que a parte vai saber que se o recurso que ela for interpor vai ser negado o provimento junto ao tribunal, então ela poderá ter o risco de ser julgado, ter a majoração, né? Não apenas perder o recurso no tribunal, mas também ter a majoração. Então, essa análise econômica do processo é uma questão interessante, né, que faz com que as partes tenham que pensar, né, acerca da sua boa ou má sorte, né? Então, o tribunal ele não pode, então, ultrapassar o teto de 20%, ok? Então, essa vedação é uma regra importante que deve ser sopesada. Então, e no que tange ao valor, né, nós temos ali algumas questões sutis, né, com relação ao que nós tínhamos no sistema anterior.
mas há uma relevância prática, né? Os percentuais mínimos e máximos, né, de 20%, né, então, foram mantidos, né? Nós tínhamos essa regra no sistema anterior, mas umas duas questões que eu quero ponderar aqui com vocês. Primeira coisa, a questão do proveito econômico como parâmetro para fixação dos honorários, dentro desses percentuais, né, que nós estamos falando, de 10 a 20, se dará quando não houver condenação no caso concreto. Né? Então, nós podemos imaginar, neste caso, as decisões meramente declaratórias, seja uma ação declaratória, né, ou alguma ação constitutiva que tenha gerado alguma vantagem econômica para o vencedor, né? Então, ou uma sentença de improcedência em ações condenatórias. Então, que seria o quê? O proveito econômico que foi evitado, né? Então, a vitória se deu pelo réu, né? Porque a ação foi julgada improcedente. E a outra novidade que é interessante, que a fixação dos honorários se dará quando não há condenação ao proveito econômico. Mesmo que não haja uma condenação ou um proveito econômico, aí o magistrado vai fixar tendo em vista o valor da causa. Então, fixou mais de um critério, né? Então, que se exclui. Então, deveria ser o valor da condenação, não sendo o caso o valor da condenação, o valor do proveito econômico. Não sendo o caso o proveito econômico, então, pelo valor da causa. No sistema anterior, nós não tínhamos esse tipo de critérios, ok? Então, estabelecido, então, esse parâmetro, né, na fixação dos honorários, então, aí o magistrado ele vai fixar o percentual, que vai ficar entre 10% e 20%, de acordo, então, com o grau, né, de zelo profissional, como nós acabamos de mencionar, o lugar da prestação de serviço, natureza, a importância da causa, né, o trabalho realizado pelo advogado. Então, esses critérios já existiam no sistema anterior, ok? Então, só lembrando, né, que para as causas em que for valor inestimável ou irrisório, né, o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz ele tem a prerrogativa de fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa. Observado também, obviamente, o disposto da questão do zelo, né, desses critérios que nós acabamos de mencionar. Então, uma outra questão que eu acho importante, se for uma ação de indenização por ato ilícito contra uma pessoa, o percentual de honorário vai incidir sobre a soma das prestações vencidas, mais 12 prestações vincendas. Então, é um critério bastante interessante. E para a gente já caminhando, né, já que eu estou me estendendo bastante, um ponto que eu achei interessante que foi a regulação da condenação contra a fazenda pública. A fazenda pública, então, nós tínhamos sérios debates sobre isso, e o novo CPC, né, no artigo 85, ele então fixou os honorários, no caso, então devem ser observados, né, então além do zelo, né, o lugar da prestação de serviço, natureza, importância da causa, trabalho realizado, então, tudo bem até aqui. Mas a novidade ficou, por parte do novo CPC, ficou por conta dos percentuais específicos para essa hipótese. Então, o que o CPC falou? Que vai ser, eu até criei aqui um quadro específico, né, para você mentalizar. Nós temos que analisar que o percentual vai ser conforme o valor da causa. Então, nós teremos, se for até 200 salários mínimos, então, não é? Então, 200 salários mínimos, o percentual vai ficar entre 10 e 20. Ok, que é o patamar que nós já estamos acostumados. Agora, se for acima de 200 e abaixo de R$ 2.000, 2.000 salários mínimos, perdão, então olha só, o mínimo de 8, percebam que vai decrescendo o valor. E aí o máximo é que será de 10%. Então, justamente buscando o propósito aqui, a ratio, né, é a proteção do erário. E acima de 2.000 salários, até 20.000 salários mínimos, percebam que os patamares mudam. Então, o mínimo vai ser de 5 e o máximo de 8. E, olha só, acima de 20 mil, então aí o mínimo será de 3% e o máximo de
5% se for uma acima de 20 e até 100 mil salários mínimos. E acima de 100 mil salários mínimos, aí então nós teremos um mínimo de 1%. É claro, sempre lembrando aqueles critérios que nós acabamos de analisar, não é? O zelo, o local da prestação do serviço, né, o trabalho, a duração do processo, então. E olha só, aí sim nós teremos um máximo de 3%. Eu me equivoquei aqui no aqui. Então, meus caros, olha que interessante essa novidade. Eu acho importante nós termos esses critérios, porque antes havia era muito nebuloso, né? Nós tínhamos, cada juiz fixava um percentual, e às vezes valores muito abaixo desses percentuais que estão aí. Então, eu vejo isso como uma excelente iniciativa, né? Tanto é que alguns juristas, alguns processualistas, quando do advento desse código, ele falou, olha, esse é um código pró-advogados, né? Mas, enfim, é necessário que nós tenhamos regras claras para evitar o ativismo, né, o ato de vontade de alguns magistrados em burlar as regras de fixação dos honorários. Mesmo assim, nós temos escutado aí direto algumas situações de desrespeito a essas regras. Bom, um ponto importantíssimo que você precisa mentalizar é a questão da sucumbência recíproca. Quando se fala em sucumbência recíproca, então nós estamos falando de uma situação em que houve sucumbência parcial, ou seja, o autor propôs uma demanda, mas ele não ganhou tudo que ele buscava, não é? Então, o que esse novo código, então, veio a trazer para nós, né? O STJ, ele tem entendimento dizendo o seguinte, que os honorários advocatícios ele devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca. Assegurado o direito autônomo do advogado, tá? A execução do seu saldo, sem excluir a sua legitimidade própria. Mas me parece que esse entendimento resta superado com o advento desse novo código, né? Então, percebam, então, os advogados que participam do processo, eles são os credores da sucumbência recíproca. Então, não há que se falar em compensação. Não é? Então, porque os credores não são as partes, os credores são os advogados. Então, há uma diferença substancial aqui. Então, o sistema veio a trazer, né, aqui foi uma hipótese então de fixação de honorários advocatícios em prol, né, dos advogados. Então percebam, o artigo 86 ele fala o seguinte. O artigo 86 fala o seguinte do Código de Processo Civil: se o litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre elas as despesas. Então, criou-se aqui uma regra muito interessante que você precisa mentalizar, né? Que eu acho que é um ponto de toque que muitos advogados ainda não se aperceberam. Bom, eu vou trazer aqui um exemplo para você mentalizar, né, acerca dos honorários advocatícios para você entender. Um fator de impacto, né? Imagina o seguinte: João, ele vai lá e postula uma ação de indenização de 50 milhões em face de José, né? Mas dessa ação de 50 milhões, ele só obtém 2. Então ele sucumbiu, ele perdeu 48, que ele pediu 50, dos 50 ele só obteve 2, então ele perdeu, ele deixou de ganhar 48. Só que esses 48, quem ganhou foi o réu. Então, por esta regra da sucumbência recíproca, não é? Imagina que o juiz fixou ali 10%. É 10% dos honorários. Então, lembra que os honorários são para o advogado, são direito do advogado. Então, 2 milhões com 10%, 200 mil. Esses 200 mil vão para o advogado do autor. A questão que se coloca é a seguinte: e os outros 48 milhões? Quem ganhou foi o réu. E o juiz fixou em 10%. Então, o réu, o advogado dele, como ele teve uma vitória de 48 milhões de 50 possíveis,
ele vai ter direito aos 10% também. Então, 10%, olha a base de cálculo dele, sobre 48. Então, olha que interessante. Ele vai ter direito a 4.800.000 a título de honorários. Então, isso é um fator de impacto muito interessante, que deve ser sopesado, né? Então, neste exemplo aí, né? Então, olha só, o autor deixou de ganhar 48 milhões, né? E às vezes por imprudência. Então, isso visa até mesmo fazer um controle da litigância que vai ser feita, de averiguar o seguinte, dizer o seguinte para as partes: olha, você tem que ter prudência quando a propositura da sua ação, não é? Aquela velha lógica do vai que cola, né? Isso aqui acaba que sendo totalmente execrável, né? Então, repare, ele pediu 50 milhões, mas saiu devendo 2 milhões e 800, porque ele ganhou dos 50 milhões, ele ganhou 2, mas saiu devendo 4 milhões e 800 mil para o advogado do réu. Então, percebam, ele saiu devendo 2 milhões e 800 nessa brincadeira, não é? Então, é um fator de impacto que você precisa mentalizar, que é uma mudança, a meu ver, bastante revolucionária, né? A gente tem visto isso acontecer bastante também no, no âmbito da Justiça do Trabalho, que adotou a mesma regra, né? Então, mesmo o cara lá propõe uma reclamação trabalhista, ele sai de lá devendo. Então, é um ponto que você precisa mentalizar. Ok, meus caros? Bom, eu vou deixar para a próxima aula para a gente abordar os demais aspectos, já que eu estou me alongando aqui, tá bom? Eu vou tratar de outros temas sobre honorários advocatícios. O mais importante, o básico, né, seria isso que nós teremos que falar. Muito obrigado, então, e até a próxima.